4 de João, segundo escreveu João, o Evangelho. Se for Jesus te chamando, meu irmão, vai depressa. Se não for, silencie esse celular aí. Jesus, você sabe que a gente não pode recuar, né? Chamou, vai. Assim diz a palavra do nosso Deus, no capítulo 4, pelo evangelista João. Ele fala desta forma, no verso 44. Todos encontraram, assim diz, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde a água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo, pois, este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava morto. Amém. Pode fechar a tua Bíblia, por gentileza, prometo que não passarei do meu tempo a qual é me dado. Então, meus queridos irmãos, essa é uma história, dentre tantas histórias, e eu até quero aguçar a você a ideia de que você precisa conhecer os milagres criados por Cristo, executados pelo Senhor. Há muitos cristãos que não conhecem, não sabem quantos ou quais os milagres que Jesus realizou. Entretanto, esse é um que muito me chama a atenção. Existe até um hino, um ineto, que diz que Jesus, o Senhor é Deus de perto e não, é Deus de perto e não, isso é uma grande mentira. A pessoa diz esse hino, o hino todo é muito bom, mas quando chega nessa parte, há uma discordância minha, e nós vamos mostrar isso na Bíblia, pelo que nós acabamos de ler. A Bíblia nos fala que Jesus, na sua andância, na sua peregrinação missionária, Jesus vinha fazendo milagres, e esse me parece que era o segundo milagre que Jesus estaria realizando, se eu não estiver tão enganado. E ali ele é abordado então por um homem, que por amar o seu filho, após todas as tentativas, deduzo eu, não que a Bíblia entre em detalhe, porque a Bíblia nunca vai entrar em pequenos detalhes, porque senão não teríamos uma Bíblia do tamanho a qual nós possuímos, seria imensa. Detalhes são dispensados. E aí nós trabalhamos e deduzimos que, naquele momento então, quando ele vê seu filho em plena agonia, ele resolve tomar atitude. E nessa tomada de atitude, ele vai em busca a quem poderia ajudá-lo. Ei, por favor, a pior coisa que tem é quando as pessoas não conseguem, no meio da aflição e angústia, no meio a dores e tristezas, ela não consegue se posicionar espiritualmente. Já conheceu gente assim? Pois eu conheço. Pessoas que no meio do furacão, está dentro do olho de um furacão, a perturbação é grande, a luta é imensa, tudo parece que ao seu lado não faz sentido, ele é alvejado de todos os sentidos, do lado, do outro, da frente, de trás, ele é alvejado em todo sentido, mas o Senhor sabe que eu me alegro, porque Deus nunca permite que as setas ou as ações do diabo bloqueiem aqui em cima. Ela pode nos atingir do lado, na frente, na retaguarda, mas aqui não. Eu entendo, eu creio que o Senhor não permite, porque Ele declara que o nosso socorro vem do céu, vem do alto. E nesse momento, este homem, este pai,
ele estava vivendo uma agonia forte demais. Seu filho estava com febre. Desde que o mundo se fez mundo, desde que criou-se as pessoas, desde que eu passei a me entender como gente, quando a febre alcança, pega o filho, a mãe entra em desespero. Mas vamos ver para o outro lado. A febre é uma das melhores coisas que pode existir. Porque ela está anunciando que alguma coisa está errada no corpo do teu filho. Sim ou não? Sim ou não? Sabe aquela pessoa que na televisão, sim ou não? É assim, meus irmãos. E nós precisamos, ou melhor, nós acabamos ficando como aquele homem em agonia. Eu me lembro que uma vez eu estava com Carolina, de madrugada passando muito mal, a febre dela estava altíssima. Eu não tinha remédio, porque ela é alérgica. E eu olhei e disse, o que eu vou fazer? Peguei debaixo do chuveiro e mornei, dei um banho, aquilo foi embora. Mas isso a gente sabe agora, né? Naquele tempo, os recursos eram mínimos, eram falhos demais. Esse pai sai diante da dificuldade, de quem ele lembrou? De Jesus. Foi até Jesus. Deixa o filho, vai até Jesus. E é tão espetacular, é tão bonito isso, quando você tem um controle das suas ações, quando você não entra em desespero. Fico apavorado, meus irmãos, quando alguém aqui na igreja se machuca ou passa mal, vem uma pessoa, elas começam a juntar 1, 2, 3, quando a gente vê tem uns 20 ao redor. As pessoas, ela não está mais morrendo pela enfermidade, ela está morrendo com falta de ar, porque todo mundo está sufocando. E aí eu me pergunto, por que as pessoas têm esse hábito? Por que não deixa 2, 3? O desespero, a falta de controle é uma das piores coisas na vida do ser humano. Ele perde completamente o domínio da situação. Vejamos, e eu quero trabalhar isto, este homem não perdeu o controle. Ele viu que a coisa estava fugindo da sua alçada, então o que ele fez? Quem poderá me ajudar? Eu vou atrás de quem tem recurso para mim. E imediatamente ele encontra-se com Jesus. Agora, por favor, é aqui que a tese daquela fala inicial minha, Deus é Deus de perto e não de longe. Jesus estava com a pessoa que estava passando mal? Não, não estava. Jesus estava à distância, muito distante. E Jesus fez uma oração, deu uma ordem. E quando o Senhor deu a ordem, a Bíblia nos mostra que a criança ficou curada. Vem imediatamente ao encontro daquele oficial, os seus funcionários, os seus colaboradores. E quando chega, diz, olha, seu filho já está curado. E ele, a primeira coisa que ele vai imediatamente, que horas foi? Por volta das 7 horas. E o texto diz que ele deduziu, é mais ou menos nessa hora que eu estava com Jesus, e ele deu uma palavra para que o meu filho fosse curado. Aqui então começo eu com os irmãos. Há muita gente, queridos irmãos, na atualidade, parece que devido aos tantos inúmeros entretenimentos até dentro da própria casa de Deus, estão se permitindo não mais viver esta realidade espiritual. Ele não crê mais. A Bíblia vai dizer que todo aquele que vai ao encontro do Senhor precisa crer que Ele existe, e crendo que Ele existe, Ele é galardoador. Ninguém, qualquer um que for o Senhor,
Não vai por ir. Vai porque crer que Ele existe. Os irmãos estão aqui nessa noite, eu quero crer. E aí é você que vai me dizer, com qualquer ação, com amém ou não amém, que você está aqui, porque você crê que Jesus está aqui, amém? Senão você aqui não viria. Você estaria na sua casa. Mas você veio aqui prestar a Cristo o seu culto racional, a sua adoração, o seu momento de adoração a Deus, porque não só você crê que Ele está aqui, mas como também você crê que Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E daí então, ouvindo este que Jesus vinha à Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e ele rogou-lhe que descesse e o curasse o seu filho, porque já estava morto. Para o pai, aquela criança já estava morta. Para o pai, tudo já havia acabado. Pelo quadro que ele deixou, ele disse: essa hora meu filho já está morto. E Jesus entra com providência, e tudo que parecia perdido foi gerado vida naquela criança. Aqui eu quero deixar um parêntese. Abrir um parêntese. Talvez você esteja aqui essa noite, quase igual a esse mesmo sentido ao que aquele pai estava afirmando. Para mim não tem jeito. Eu olho para o lado, não vejo solução. Não sinto mais a presença, a grandeza de Deus. Quando dobro os joelhos, nem lágrimas escorrem mais pelos meus olhos. Quando eu invisto espiritualmente, oro todos os dias e nada sinto. Acho que o Senhor não me vê mais. Acho que o Senhor não mais tem o seu olhar inclinado para mim. Ei, deixa eu te falar uma coisa. É engano seu, tá? É engano seu. Todas as vezes que eu me deparo com uma situação próxima disso, sabe qual é a palavra que vem na minha cabeça? Quando o Senhor vai conversar, Daniel vai conversar com o Senhor, e Daniel vinha fazendo extensas orações. Aí o Senhor se manifestou. Você lembra o que o Senhor falou para Daniel? Ei, Daniel, desde o dia que você fez a primeira oração, eu te ouvi. Vou falar de novo, porque eu acho que alguns irmãos foram pegos assim, de surpresa. Quando você faz a primeira oração, quando você se inclina, quando você se dedica, eu estou te dizendo, a sua oração não ficou perdida nos ares, não. A sua oração foi canalizada e Deus a ouviu, e Deus vai responder. Só que entre você falar e Deus te responder, demanda um tempo e demanda paciência, e porque Deus não pensa, não age como eu e como você. Sabe por quê? Ele não é meu empregado, ele não é seu empregado, ele é seu Senhor, e Ele sabe o dia, a hora e o momento de dar você a resposta que você está querendo. Eu digo a você nesta noite, vale a pena você olhar e inclinar-se ao Senhor dos exércitos. E quantas pessoas dentro da própria igreja às vezes estão com espírito de morte espiritual. Quantas? Só porque orou esperando uma resposta e não chegou naquele momento. Vai chegar, filho. Aquiete-se. Aquiete-se. Fique calmo. Seja sereno. Mas confia em Cristo. O pai perguntou, ou melhor, os seus funcionários disseram: olha, teu filho não morreu.
naquele homem eu quero crer, naquela pessoa eu quero acreditar que ele já estava até preparando todo o cenário de enterro. Jesus vai te surpreender, hein? Como ele surpreendeu aquele sujeito ali, vai surpreender muitos aqui também. Ele vai surpreender muitas esposas que oram pelos maridos, e até hoje os maridos não foram salvos, não se inclinaram ao Senhor. Ele vai surpreender pessoas aqui que estão à espera de emprego. Não digo por dizer, digo porque eu acredito que o meu Senhor, o seu Senhor, Ele é vivo, e Ele reina, e Ele se faz presente a todo aquele que crê. Baseado nisto, Ele não é homem para que minta. Ele não é. Que coisa linda quando o Senhor chega para os funcionários falam para o pai: o teu filho está vivo, rapaz, teu filho está bem. Que horas foi isso? Por volta das 7 horas. O Senhor falou. Eu encerro aqui dizendo para você uma coisa: quem tem autoridade manda, e o inferno obedece. Você sabia disso? Quem tem autoridade, até o inferno obedece. Porque a autoridade não é humana, a autoridade espiritual. Esse caso, existe um outro caso semelhante a este na Bíblia. E também o Senhor operou. Ele chegou a dizer: "Ô Senhor, não sou digno de ter o Senhor debaixo do meu teto. Basta uma palavra tua e ele ficará curado." Naquele momento Jesus mostrou para aquele homem. Aí Jesus faz um trocadilho com ele e diz assim: "Nem Israel vi tanta fé." Aquele homem pôde viver uma das maiores e melhores momentos da vida dele. Quando ele disse: "Não sou digno", Jesus entendeu: já que você diz isso, deduzo eu, tá? A Bíblia não diz. Já que você disse, muito bem. Então eu vou mostrar a você o que é e quem é que tem autoridade. E ele deu a palavra. E aquele homem também ficou curado. Esta noite eu gostaria de incentivar você, em nome do Senhor Jesus. O que é que tanto te incomoda? É filho? É marido? É a esposa? O que está te incomodando? Por favor, eu vou dar a você alguns segundos de reflexão, um momento de reflexão, e eu vou lançar sobre a tua vida um desafio. O desafio é esse: que você pegue tudo isso aí, faz um amarrado, levanta e apresenta ao Senhor. Joga tudo aos pés da cruz de Cristo. Como a Bíblia nos ensina: lançai as vossas ansiedades aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar de pé comigo nessa noite? Glória a Deus.